Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao canal Esaú Souza. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso teológico. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou Esaú e esse curso ele é aplicado aqui no nosso canal, mas também é aplicado presencial na Igreja Assembleia de Deus Ministério Ferreira em Jacupemba, Aracruz, Espírito Santo. Hoje nós vamos dar continuidade aí aos livros poéticos. Estamos finalizando esse módulo. Nós já iniciamos aí com 4 atividades anteriores, são um módulo com 5 aulas. Iniciamos aí com a introdução em o livro de Jó, aprendemos muito isso sobre a vida de Jó. Aprendemos também sobre o livro dos Salmos, né? O maior livro da Bíblia. Aprendemos aí com os conselhos de Salomão em Provérbios, que são 31 provérbios, é um para cada dia, então, ou seja, todo dia dá para você ler um provérbios e ter aí o dia melhor. E aprendemos aí também com a 4ª aula aí, Eclesiastes, a reflexão de um homem já na idade avançada. Ele vê que tudo é vaidade, que se tem a coisa boa para se fazer, é se alegrar e festejar com os amigos, com a família. É isso que Salomão, na sua velhice, ele vai nos ensinar, que nos leva a entender também que foi um homem que se redimiu depois de ter cometido tantos pecados. Compreendemos aí no livro de Eclesiastes que Salomão, ele alcançou a misericórdia de Deus, porque os conselhos aplicado em Eclesiastes só são aplicados por pessoas que estão na velhice e viveu algo e parou para refletir e viu que tudo era vão quando não se tratar de aproximar do Senhor. E hoje finalizaremos aí, fechando esse módulo, com Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, como é conhecido, essa maravilha. Como se não bastasse as histórias bacana que já existe no livro de Cantares, aí temos aí ainda a dádiva maior por pertencer ao cano sagrado, né? Ele já é incluso desde o início como os demais livros sagrados. Mas é uma história de amor, é uma história que não dá para entender. É um livro sagrado, ele está incluso no cano sagrado para a edificação da nossa alma de alguma forma. Então hoje nós vamos aprender aí de quem e para quem, né, se trata o conteúdo no livro de Cantares de Salomão, que é conhecido como Cantares ou Cântico dos Cânticos. Nós vamos entender também com quantos anos que poderia ler, ou que não era assim qualquer um que poderia ler esse livro, né? Então tinha uma idade também para iniciar, para poder ter acesso ao livro de Cantares. O livro de Cantares nas cópias hebraicas é Shir HaShirim, é Cântico dos Cânticos. Na versão Septuaginta, a Septuaginta e a Vulgata latina, para quem não sabe, a Septuaginta é os 70 tradutores da Bíblia hebraica para o grego Koiner. Traduzido para o português em algumas Bíblias, como Cantares de Salomão. Na versão siriaca é a sabedoria da sabedoria, aí do mesmo Salomão, né? Não há dúvida que é de Salomão isso aí. Esse livro faz parte da 3ª divisão do Cânon e composto do Antigo Testamento, ao lado de Salmos, Jó, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Os 5 Meglot, ou seja, os 5 rolos, vem na ordem aí em que são lidos, né, nos festivais judaicos. O cântico é lido anualmente na festa da Páscoa, assim como Ruth é lido no Pentecoste. Lamentações no dia de Abib, e Abib fica entre março e abril, né, numa meada aí. Eclesiastes na festa dos tabernáculos e Esther na festa do Purim. Sendo assim, nós vamos entender aí que existe algumas formas de interpretação do livro de Cantares. Detalhe que Cantares de Salomão é considerado também ali como o tabernáculo, né, que ele era composto ali de 3 partes. Sendo assim, Provérbios seria o pátio, Eclesiastes seria o lugar santo e
Cantares de Salomão seria o lugar santíssimo. Por que o lugar santíssimo, Esaú? Porque fala de intimidade. Nós vamos entender um pouco sobre isso. Fala de algo especial, algo ali profundo. Então tem que ser um lugar santo. E quem que tinha acesso ao lugar santíssimo? O sumo sacerdote, a pessoa separada por Deus, a pessoa escolhida por Deus, que poderia ter acesso ao lugar santíssimo. E nós vamos compreender aí também, como uma forma do tabernáculo, nós vamos entender agora algumas formas de interpretação desse livro tão esplêndido, tão maravilhoso, que compõe aí o cânon sagrado. Muitas são as interpretações do livro. É interpretado como sendo literal, é interpretado como sendo alegoria, e é também interpretado como um tipo. Nós vamos aprender o que é essas coisas, né? O literal, a alegoria ou um tipo. O literal já é muito claro, né? Para quem já tem uma noção aí, a interpretação literal vê no livro apenas um relacionamento amoroso entre o homem e a mulher. Carícias, erotismo e muito... Existe alguns pregadores que usam o texto, muitas das vezes, aí de Salomão, para falar aos casais. E tem umas falas bacanas mesmo, se for falar para casais, né? É importante que a importância do toque, dos beijos, das carícias, etc. É muito bacana o livro, né, irmãos? Aliás, existe uma corrente teológica que apresenta várias evidências desses sentidos. Resumindo, a Sulamita tinha vários irmãos, sua mãe era viúva e a jovem se apaixonou por um pastor de ovelhas da região. Seus irmãos, não querendo o relacionamento, colocaram-a para cuidar da vinha, a fim de afastar do jovem pastor. Então é uma história bem bacana. Então, se você quer aí, é lógico que a Bíblia não é para nós lermos de interpretação pessoal, mas se você quiser viajar aqui num romance aqui, se você ler o livro de Cantares aqui, você vai ver que uma história bacana, uma história bonita de se ver. Como eu disse, eu gosto de enfatizar que a Bíblia não é para ser lida e interpretada a bel prazer, mas sim tem a revelação do amoroso Espírito Santo. É quem nos governa, quem nos direciona, quem nos orienta o caminho certo a trilhar. Certo dia, né, Salomão acampou nas proximidades. Isso aqui é seguindo a linha literal, tá, irmãos? E viu a moça e se apaixonou por ela. Salomão, ele tinha uma facilidade de se apaixonar pelas pessoas, pelas mulheres, que o histórico de esposa dele é um absurdo, né? E concubinas também. E levou para Jerusalém, mas o seu amado pastor seguiu até lá. Olha que bacana. Levaram a amada dele, né, na linha literal, caminhando aqui seguindo a linha literal. Ele seguiu, não conformado aí com a partida aí da sua amada. A partir daí se desenvolve o cântico, as filhas de Jerusalém, ou virgens, né, do harém, e ali fazem perguntas, e ela sai pelas ruas da cidade à procura do amado, e etc. Até o rei desiste dela, e ela volta para a sua terra e se casa com seu amado. Então o rei vê que ela está apaixonada, está focada no pastor dela, no pastor de ovelhas, e aí até que ele libera ela. Essa interpretação é a literal, né, irmãos? É rejeitada por muitos, por isso nós aqui nos limitamos a esses dados curiosos, ou seja, não é bem por aí que a gente vai, mas é uma linha de interpretação, é um fato aí que as pessoas seguem, e nós sabemos que tem pessoas que interpretam a Bíblia de diversos modos. Nós temos aí também a interpretação alegórica. O que é uma alegoria? Vou ver um ditado aqui, por exemplo, alegoria, um ditado popular aí: água mole e pedra dura. Já viu essa? Então isso é uma alegoria, né? O que mais? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Então, alegoria é uma espécie aí de conto, né? Aí na interpretação alegórica, vê-se o livro apenas como uma alegoria, sem qualquer implicação espiritual, nem relacional entre marido e mulher.
Os que dão uma interpretação alegórica falam que se trata de Jeová e de Israel. Esse ponto de vista dos comentaristas judeus, esse aqui é o que eles acham, né? O que eles pensam, né? Já a Igreja Católica vê como figura da Virgem Maria. Irmãos, assim, no ponto de vista alegórico, coloca as palavras sedutoras do livro nos lábios de Cristo. Então não tem como, não dá para a gente aceitar essa interpretação alegórica aí, mas é de se duvidar que tais declarações eróticas tenham vindo dos lábios de Cristo. Não tem como, que tem umas declarações ali, você que já leu o livro de Salomão, você vai ver que tem umas declarações ali, né, que é bem picante, irmãos, é coisa para casal mesmo, essas coisas assim. Lembrando, como eu disse já no início da aula, que o livro, ele é totalmente inspirado pelo Espírito Santo. As verdades contidas no Cantares de Salomão é para edificação da nossa alma, independente da interpretação, ela tem que ser para somar na nossa vida espiritual, conjugal, então e assim por diante. Aí nós temos também, por último, né, dessas três aí, interpretações que nós temos no livro de Cantares, que é a literal, alegórica e o tipo. Por último, aí nós temos o tipo, que é muito importante a tipologia na Bíblia Sagrada, irmãos. Você que não tem conhecimento sobre tipos, comenta aí nesse vídeo aí, já escreva, deixa aí seu comentário. Quando se você tiver interesse sobre tipologia, escreve aí que nós estaremos gravando um vídeo aí sobre as muitas tipologias que existem na nossa Bíblia Sagrada. Então, o livro de Cantares também é considerado um tipo, uma tipologia. A interpretação mais comum é que vê o livro como um tipo de relacionamento entre Cristo e a igreja. Esta é a teoria mais aceita, especialmente entre os evangélicos pentecostais, que costumam espiritualizar cada palavra do texto bíblico. Como eu disse para vocês, ela tem um ponto de vista aí que ela é considerada aí como o tabernáculo. Os judeus tinham esse livro aí em alta estima como parte dos escritos sagrados e o chamavam de Santo dos Santos, a ponto de proibir as crianças de lerem devido à sublimidade e mistério nele contido, até que tivesse condições de entender. Orígenes e Jerônimo afirma que somente depois de terem 30 anos de idade os judeus podiam ler, talvez porque era para a época o livro seria muito erótico, como algumas das literaturas seculares atuais. Se você for olhar, né, tem algumas partes aqui que, se for levar na interpretação que está caminhando, acaba sendo erótico. Mas sem dúvida nenhuma, não fica nenhuma dúvida que o livro é inspirado pelo Espírito Santo. Comparando os três livros poéticos de Salomão, Jerônimo compara o ensinamento de Salomão com uma escada de 3 degraus. Para ele, o livro de Eclesiastes tratava da vida natural, isto é, das coisas vãs da vida. Provérbio trata das questões morais e o Cântico dos Cânticos fala da vida mística, ou seja, é uma figura da união de Cristo e a igreja. Outra comparação interessante feita pelos judeus era de que o livro de Provérbios representava o átrio do templo de Salomão, Eclesiastes a figura do lugar santo e o Cântico dos Cânticos, os Santos dos Santos, né? Já como eu disse para vocês. O título do livro mostra superior à excelência, porque conforme os hebreus equivale ao lugar santíssimo. Está lá em Êxodo 29:37, o céu dos céus, que é equivalente aos céus dos céus, Deuteronômio 10:14. Não resta dúvida da autoria, né, referindo-se ao pensamento ocorrente nos primeiros 2 séculos da era cristã.
ninguém em Israel duvidava da canonicidade de Cantares de Salomão. Então, irmãos, apesar desses pontos aí de difícil interpretação, ninguém questionava a canonicidade do livro de Cantares. No decorrer dos anos, todos saberão que este cântico foi dado ao povo de Israel. Todos os demais livros são santos, mas o Cântico dos Cânticos é o livro santíssimo. Olha a profundidade, olha a firmeza disso. Origens, ele numerou 6 mais importantes cânticos das Escrituras: o Cântico do Mar Vermelho, o Cântico do Poço, o Cântico de Moisés, e o Cântico de Débora, né, e o Cântico de Davi, e o Cântico de Isaías. Então tem muitos cânticos na Bíblia, mas foi selecionado alguns aí considerados mais importantes. Provérbios: os jovens são ensinados a cumprir as lides da vida. No livro de Eclesiastes, os velhos ou as pessoas de meia idade aprendem que coisas terrenas são vãs e que não adianta acumular riqueza. E o Cântico dos Cânticos: a pessoa aperfeiçoada tem domínio sobre o mundo e se encontra com o noivo celestial. Glória a Deus, né, meus irmãos? O Matthew Henry, ele faz um eco dos demais comentaristas. Salomão, ele compõe aqui com o instinto do livro de Cantares de Salomão, é uma figura profética do relacionamento entre Cristo, né, e a igreja. Sim, tem muito sentido isso, porque você vai ver partes aí de escatológica, vai ter parte de Cantares, irmãos, tem parte escatológica também, profecias que algo de coisas que ainda vão acontecer. Aí você que não é casado fala: meu casamento, todas essas, desfrutar do meu casamento com minha esposa, é um ato profético, né? É um ato que está para acontecer também, mas não estou falando unicamente disso. Eu estou falando de revelações bíblicas mesmo, dos tempos dos fins, dos últimos dias do Senhor. Vem, meu amado, saltando pelos montes. Isso aqui está falando do Jesus Cristo triunfante sobre seu cavalo para livrar Israel. É um ato profético e escatológico que ainda falta acontecer, né? A figura de Cristo e a igreja, mas também como uma alegoria no relacionamento marido e mulher. Pode ser sim utilizado aí para referir aí o casamento, e é bacana, é utilizado por muitos palestrantes de casais. Então, meus irmãos, há quem defenda aí diversas formas de interpretação. Não é novidade que tem pessoas que defendem aí a interpretação alegórica, né? Não há dúvidas que há pessoas aí que defendem a interpretação literal, e tem também, né, as pessoas que defendem aí a interpretação aí, espiritual. Uma coisa que temos que ficar atento também na questão aí dos tradutores, na hora da colocação aí de quem está falando, quem é o noivo, quem é a noiva, quem. Então isso daí ainda gera um pouco aí de dúvida na questão aí de quem falou o quê, né? Igual, se você for ver, tem aí até passagens que a pessoa refere aí que Jesus é a rosa de Saron, né? E a gente entende que, se você for olhar a fundo, o bom mesmo é pesquisar. Essa rosa de Saron aí seria mais a igreja, mais a noiva do que Jesus, né? O lírio dos vales aí. Aí depende muito aí do revisor, né? Nessa questão aí das falas, para quando estava fazendo a revisão aí, e a colocação da fala para cada pessoa. Porque se você for conferir, se você for olhar a fundo, tem passagens na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, que às vezes um capítulo que antecede, ou um capítulo, né, que antes de tal capítulo ali, ele dá um entender que ele é posterior. Um exemplo claro aqui, se você for olhar aqui, por exemplo, Gênesis capítulo 11, que fala ali da Torre de Babel. Se você for olhar a fundo, o capítulo 10 de Gênesis,
dá a entender que ele é posterior, ele é depois do capítulo 11. Então isso vai muito dos revisores, tá? Mas nada interfere a canonicidade, a veracidade da Bíblia Sagrada. Você vai ver isso também bastante em Apocalipse, né? Ali nas revelações, ali nas visões. Você vai ver muitos capítulos posterior que dá a entender que ele é antes de outros que antecede eles. Então isso é comum na Bíblia aí, essa questão aí da colocação dos temas. E sabendo também, né, irmãos, que a Bíblia ela está montada de forma lógica ali, não de forma cronológica. Ela não é montada devidamente no ano que foi acontecendo as coisas, no ano que foi escrita as coisas. Então tem coisas ali, se você for olhar a Bíblia, por exemplo, o primeiro livro da Bíblia não é Gênesis na forma cronológica, né? Mas na forma lógica sim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Mas o primeiro livro do Velho Testamento, por exemplo, é o livro de Jó. Então ela foi colocada de uma forma para melhor entender. Com base nisso que eu estou falando aqui para vocês, o livro ele pode ser dividido em 6 partes. E nem sempre cada parte ela coincide com o começo de um capítulo. A primeira parte aí ela vai do capítulo 1, versículo 2 ao capítulo 2, versículo 17. Que é o anelo aí da esposa, né? O cântico que começa com 2 estrofes em louvor ao rei. Agora ausente por um coral de virgens da corte real. Expositores judeus e cristãos interpretam-no como sendo a igreja cantando para o noivo celestial. É uma interpretação que cabe também. Aí vem aí, beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Capítulo 1, versículo 2. Os comentaristas cristãos vê aqui uma canção ou uma oração da igreja sobre a velha aliança, né? Que é Israel, anelando maior comunhão com o Senhor, através da encarnação. A este respeito, existe uma citação de Gregório. Cada preceito de Cristo dado à igreja é como se fosse um beijo nela, na noiva, né? O John Gill aí, em seu comentário, ele afirma que se trata de palavras dirigidas a Salomão e que Cristo, o amado da igreja, é um antítipo de Salomão. Cabe muito bem também essa colocação aí, porque aí onde entra a tipologia, tá? Aqui um tipo e um antítipo. O dever dos crentes é beijar o filho, como do Salmo 2,12, beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentre em pouco lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam, enquanto o beijamos. Ele também nos beija, como é demonstrado na parábola do filho pródigo, em que o pai sai correndo, abraça o filho e o beija. É um beijo de paz, de reconciliação, de bem-vindo, né? Pois o filho estava longe e voltou. Uma colocação interessante aqui nessa questão da parábola aqui, nessa questão de pai para filho, que de longe o pai avista o filho, né? Não é assim que está escrito? E o filho ainda não tinha avistado o pai, ele só tinha tomado a decisão correta, que é o que? Levantar-me-ei e irei ao encontro do meu pai. E de longe o pai avistou ainda quanto ele não via, ou seja, o Pai eterno, o Senhor Salvador Jesus Cristo, nos vê mesmo quando nós estamos longe dele. Só que não cabe a ele vir até nós. É nós que temos que tomar a decisão de ir até ele. Ele está nos vendo, ainda que nós não conseguimos vê-lo, mas é nosso dever de ir até o Pai. E quando nós decidimos, aí sim, ele levanta e nos abraça e nos beija. Ele viu o filho vindo distante, ainda que o filho não via. Quando o filho decidiu ir, aí ele levantou e foi de encontro com o filho, porque o filho já estava decidido. Acontece sim o encontro de Deus com nossas vidas, mas primeiramente tem que partir de nós. Tem que ser algo que esteja no nosso coração, um desejo nosso de acompanhar, de segui-lo. Então, é assim que acontece a ação de Deus em nossas vidas. É preciso uma atitude da nossa parte.
que nós decidimos encontrar. Que ele me dê 10.000 beijos, ainda assim quererei mais, afirmou o bispo Reynolds, que acrescentou várias razões para este desejo. Isso se deve à alta estima de que possuía por seu amor. O teu amor é melhor do que o vinho. O vinho alegra o coração, restaura o espírito abatido, mas para a esposa os beijos de seu amado superam tudo. Devido à suave fragrância dos teus argumentos, isto é, perfumes, Cantares 1 e 3, o nome de Cristo possui a fragrância de quando se abre um vidro de perfume e o ambiente dele se enche. É assim que o esposo nota que o perfume que sua esposa colocou o atrai para perto dela. Essa questão do perfume ela é muito interessante, porque às vezes a pessoa, não tem o ditado, a pessoa nem é tão bela, nem é tão bonita, mas se é uma pessoa cheirosa, atrai as atenções. Se é uma pessoa limpa, atrai as atenções. Essa questão aí de quebrar o frasco, dizem que o aroma, o perfume ali, ele meio que está pressurizado, e quando ao invés de abrir, ele é quebrado, aquele aroma ele é exposto com mais força no ambiente. Por isso, né, que nós vemos a situação a respeito daquela mulher que estava perfumando os pés de Cristo. Vocês conhecem aí muito bem. É esta fragrância que os crentes em Cristo exalam, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz o triunfo por meio de nos manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Segundo os Coríntios, capítulo 2, 14. A respeito de Cristo e o seu perfume, diz o escritor aos Hebreus: amaste a justiça, odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Hebreus 1, capítulo 1, versículo 19. Todo discípulo de verdade tem esta unção. João, capítulo 1 de João, capítulo 2, versículo 27. Estima a comunhão. Lembra daquela mulher quando ela foi beijar os pés de Jesus, e ali ela abriu, quebrou aquele frasco, aquele perfume, o ambiente ficou tomado com aquele perfume, aquele azeite caríssimo. A íntima comunhão, né? Observe aqui que a súplica da amada, leva-me, ou seja, provavelmente estava longe dele, e anela por mais intimidade. O desejo de maior comunhão e intimidade com Cristo deveria arder continuamente no coração dos seus amados. É por isso que é comparado aqui o Cantar de Salomão como o lugar santíssimo, né? Os santos dos santos. Fala de comunhão profunda, fala ali de uma íntima comunhão. Apressemo-nos, diz ela, quando Cristo nos atrai para Ele por seu Espírito. Apressamo-nos em nos encontrar com Ele. Ele nos diz: atrai-os com as cordas humanas, com os laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre suas queixadas, e me inclinei para dar-lhe de comer. Oséias capítulo 11, versículo 4. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Mudança repentina do pronome. Apressemo-nos. Mestre quer comungar conosco. A pessoa que fala deixa usar o pronome eu e repentinamente usa o nós. Antes dizia, leva-me, agora diz, em ti nós regozijamos e nos alegramos. Parece uma declaração de outras mulheres, pois conforme a separação do texto nas Bíblias, essa parte é apresentada como um cântico de coro de donzelas. A donzela morena.
essa secção do Targum, e intérpretes judeus comentam como sendo as condições difíceis de Israel no deserto. Já os comentaristas cristãos afirmam tratar-se do primeiro estágio da conversão do gentio. Nossas versões falam em morena, mas em inglês é black, negra. Isso porque a palavra que está ali no Shekurar, negra, ela era branca. E conforme os costumes da época, as moças, quando mais brancas, mais desejadas. Por isso evitavam o sol forte. Esta, no entanto, trabalhava no vinhedo e o sol a queimou. Matthew Henry ele defende que a afirmativa aqui é de que a morena indica seu sofrimento, tribulação e perseguição. Porque seus irmãos colocaram como guardiã da vinha, como castigo ou coisa parecida. Veja o texto paralelo de Mateus 13, capítulo 13, versículo 6 a 21. Como Jacó declarou: de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite a geada, e o meu sono me fugia dos olhos. Gênesis capítulo 31, versículo 40. Como as tendas de Kedar, capítulo 1, versículo 5. Kedar era uma tribo árabe. Gênesis capítulo 25, 13. Salmo 125. Salmo 120, verso 5. Significa negra ou escura, possivelmente. As tendas de Kedar são aqui citadas de maneira poética, para se referir às tendas dos pastores em geral. Isaías 60. A declaração do amado, capítulo 1. Esse versículo serve de contestação àqueles que não concordam com a teoria de que se trata aqui de um tipo do relacionamento entre Cristo e a igreja, devido ao linguajar e comparações. Imagine comparar a esposa a uma égua, imagina isso. Mas Salomão, como importador de cavalos, viu nessa imagem a beleza, imponência, e talvez aí esteja a razão de dizer: as éguas de Faraó te comparo pela imponência do animal. Você imagina aí você chegar para sua esposa e falar que ela é parecida com uma égua. No mínimo ela vai te jogar alguma coisa e você vai ficar com bons tempos de jejum por conta disso. Então, quando o Faraó utilizava esse termo, essa colocação, aqui ele sabia que as éguas de Faraó eram animais bem tratados, animais que tinham crias fortes. E se tem uma coisa que qualificava as pessoas no passado, era ter descendência. Então era considerado até amaldiçoado quem não tinha descendência. E as éguas de Faraó eram boas na aparência e de crias também. Novamente, as joias e enfeites são aqui mencionados porque nas escrituras o uso de joias está ligado à glória, beleza e formosura. Você vai ver isso lá em Ezequiel, capítulo 16, versículo 11 ao 13. Apesar de que, nas visões de nossas Bíblias, quem fala é o esposo. O comentarista afirma que aqui é o coral de virgens. E não é o rei que fala. O comentarista Cook, nas notas de Barnes, ele diz que o sentido é: se o teu amado é um pastor, procura-o entre os pastores. Mas se é um rei, tu o encontrarás aqui no palácio. Resposta da esposa. Só um tanto erótico as declarações da esposa no versículo 13, se tratando do capítulo 1. Mas deve-se ter em mente que Salomão não era lá tão santo e usou uma linguagem erótica que todas as culturas possuem para expressar o seu amor. Para que o estudante tenha ideia, você que está me ouvindo aí agora, Jerônimo, ao traduzir o Novo Testamento do grego para a Vulgata Latina, não pode usar a palavra amor, conforme estava no texto grego, ágape, porque amor no latim da época tinha um sentido muito erótico, olha para você ver. E usou a palavra caridade, como aparece no texto de 1 Coríntios, capítulo 13, na versão corrigida, né?
Portanto, agora permanece a caridade. Então, algumas versões você vai ver permanece o amor. Isso Paulo escreve aos Coríntios, né, quando ele vai falar o que é mais importante, né? A fé, a caridade, né? E qual desses aí é mais importante? O amor, a fé ou a esperança, né? Veio a palavra agora na mente que estava fugindo. Qual desses é o mais importante? A fé, a caridade ou a esperança? Então, eu tenho um vídeo sobre isso aí no canal também, eu explico qual é o mais importante. De qualquer maneira, essa declaração de amor mostra a naturalidade das conversas entre o amado e a amada. Tem que ter as conversas entre o casal e essas conversas românticas faz bem. Procura aí sobre esse vídeo, né, o que é mais importante, a fé, a caridade e a esperança. Tem um vídeo sobre isso aí no canal, vai ser para a edificação da sua alma. No versículo 14, difere de versão para versão. Na versão atualizada, fala em racimo de flores, Ena, nas vinhas em Gedi. E na corrigida, como um cacho de Chipre, nas vinhas de em Gedi. Para mim, o meu amado, fica mais claro na versão atualizada, né, na linguagem de hoje. O meu amado é como as flores do campo, nas plantações de uvas que ficam perto da fonte de Gedi. Isso aqui na versão, na linguagem de hoje. A hena é uma planta que crescia na Arábia e da qual se extrai algum tipo de cosmético. En Gedi era um vilarejo próximo a Jericó. É famoso por suas palmeiras e era chamado de Azazon Tamar, que em Gedi, segundo os Coríntios, segundo as Crônicas, capítulo 20, verso 2. O escritor romano Plínio afirmou que depois de Jerusalém, este era o lugar mais fértil com jardim de palmeiras. O Joséfo ele relatou que ali cresciam as melhores palmeiras, de onde se tirava o bálsamo. Também árvores balsâmicas e vinhedos abundavam na região, como um cacho de Chipre, que aparece na versão corrigida. Segue a tradução da Septuaginta conforme Plínio. Árvores com este nome crescia em Asquelon, na Judéia. Na Itália, esta árvore era chamada de ligustre, mencionada pelos poetas por brancura, mas não é o mesmo ligustre brasileiro chamado popularmente de Eugênia, que dá uma florzinha branca perfumada, e depois cachos de frutinhas pretas, costumeiramente plantadas nas ruas e avenidas das cidades do sul. A árvore, com o nome de Chipre, é mencionada por Joséfo como odorífera e crescia perto de Jericó, próximo em Gedi. Mencionado por John Gill aí, diz: essa linda odorífera planta, se não for cortada anualmente, cresce até 3 metros de altura e suas flores desbrocham em cachos e exalam muito perfume. Mas Plínio acha que a menção se refere a vinhedos de Chipre, que eram os melhores e maiores. Jarsi, o rabino judeu e comentarista, relata que os vinhedos dessas localidades costumavam frutificar 4 a 5 vezes por ano. Agora, como Cristo se compara a uma vide, João capítulo 15, versículo 1, a igreja pode comparar a um cacho de uvas dos parreirais de Chipre. Reconhecidamente melhores uvas, existe um cacho de perfeição em Cristo, de bênçãos espirituais e de alianças eternas. Os judeus diziam que um homem virtuoso e pleno de conhecimento é como as uvas de Escol, um cacho, um homem completo, assim como Cristo lembra-se do cacho de uvas trazidos pelos espias. Você sabe muito bem que esse cacho de uva que foi trazido pelos espias não dava para carregar em uma pessoa só, porque
foi uma prova que a terra era boa. Dos 12 representantes de tribos, apenas 2 viu a possibilidade de invadir a terra. As outras 10 tribos viu dificuldade. E não é diferente dos dias de hoje. As pessoas procuram ver dificuldade em tudo, ao invés de acreditar no Deus que nos chamou para vencer. Então, Josué e Caleb foi os dois ali que decidiram fazer, a terra é boa, a terra é frutífera. Tem alguns gigantes lá? Tem, mas maior é o que está em nós. Quem está conosco já nos deu a terra, já nos garantiu a terra. Por isso Deus preservou a vida de Josué e Caleb, enquanto os demais morreram todos. A declaração, aqui, ó, declaração de amor, capítulo 1, versículo 15 ao capítulo 2. Aqui começa um diálogo entre o rei e a noiva, em que uma elogia o outro e serve de elogios de paralelos, em que nas escrituras descrevem o relacionamento de Israel e da igreja com um noivo celestial. O versículo 15: Eis que és formosa, ó querida minha. São palavras de elogios de Cristo para a sua igreja, expressando o seu grande afeto, sua alta estima, sua beleza e formosura. A resposta da igreja, no capítulo 1, versículo 16 a 17. A igreja então responde elogiando seu esposo, usando palavras semelhantes como formoso e amado meu. Um diálogo entre Cristo e a igreja. A divisão que se inicia no capítulo 2 ficaria melhor se tivesse começado no capítulo 1. Mas como as divisões da Bíblia em capítulos são obras de homens, é preciso pesquisar corretamente para não incorrer no erro de separar o texto do contexto. Por isso que eu disse para vocês. Aqui vai dos tradutores, né, na colocação aqui dos temas, mas isso não atrapalha, não impede, não interfere na infabilidade, que a Bíblia é um livro canônico, um livro santo, nossa regra de fé e prática. Começa aqui um novo colóquio entre Cristo e sua igreja. O que é isso, gente? Colóquio, isso está falando de diálogo, em que dois trocam juros de amor e demonstram excelência um pelo outro. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Não se sabe ao certo quem está falando aqui, se é Cristo ou a igreja. Então tem que ter aí um entendimento, um estudo aprofundado para saber quem é quem que está falando aqui. Qual o lírio entre os espinhos? A maioria dos escritores judeus e alguns intérpretes cristãos afirmam que aqui a igreja expressa a excelência da graça e o amor e beleza que recebe de Cristo. A igreja pode ser comparada ao lírio dos vales. Entre os espinhos é uma flor lindíssima, afirmou o escritor Plínio. E o lírio pode ser comparado à nobreza da rosa. Sua brancura é impressionante, destaca-se entre as demais flores, porque o seu pendão realça a flor. O vermelho da rosa e a brancura dos lírios formam um lindo contraste. Então, se você for olhar, cabe o lírio dos vales aqui para Cristo? Cabe, por causa da brancura, essas coisas assim. Mas ainda cabe melhor para a igreja, porque a igreja que está no meio dos espinhos, a igreja que está no meio da escuridão, é a igreja que está no mundo de trevas, e ela é a luz resplandecente. Ela é o que impede a apresentação do iníquo, o levantamento do anticristo, é a igreja do Senhor. Então, se você for olhar, for contextualizar, se for buscar a fundo, você vai ver que ela cabe melhor se falando para a igreja, né? Que a igreja é a rosa de Saron, porque ela está no meio dos espinhos, né? Ela está no mundo ainda, ela não foi tirada do mundo. Ela é santa e imaculada, ela é branca, suas vestes são brancas. A Bíblia deixa bem claro isso. Porém, entretanto, ela ainda continua no mundo e chegará a hora que ela será tirada do mundo e será tirada do meio dos espinhos, do meio da escuridão. Aqui estão as palavras de Cristo a respeito da igreja, a quem ele chama de minha querida. Compara a igreja como lírio.
que florescem entre os espinhos. Significa, conforme alguns comentaristas, que a igreja vive no meio das pessoas iníquas, infrutíferas, perniciosas, especialmente aqueles que perseguem a fé dos cristãos, né? Mesmo assim, ela produz. A igreja sendo perseguida no meio dos espinhos, ela produz, porque ela foi chamada para produzir, para multiplicar. A árvore que não produz nada vira lenha, ela só serve para ser queimada e jogada no fogo. Então a igreja do Senhor, ela produz, ela dá bons frutos. A árvore que não produz bons frutos não tem utilidade, a não ser para queimar. E a igreja do Senhor, ela dá frutos e bons frutos. Qual a macieira entre as árvores dos bosques? Nova comparação que faz a esposa. A macieira se destaca no pomar, primeiramente por suas flores da primavera e depois pela fruta atraente, perfumada e avermelhada. Gente, a macieira, ela exala um perfume extraordinário. Um pomar, ele extrai perfumes excepcionais. A segunda parte, a noiva e o coral. A noiva fala ao coral sobre a visita que seu amado lhe fizera quando ela estava em sua casa. Numa manhã de primavera, ele lhe pede que o acompanhe. A noiva, vestida de maneira simples, recusa os presentes, mas declarando o seu amor. Pede-lhe que volte no fim da tarde. Aqui talvez, vestida o costume de recitar os cânticos dos cânticos na sinagoga, cada primavera durante a festa da Páscoa, e com as interpretações especiais dos mestres hebreus, que usam o texto para falar da saída do povo de Israel do Egito. Os pais da igreja usavam este mesmo texto para falar dos mistérios da Páscoa, a ressurreição e a congregação. O texto todo era usado para falar da comunhão da pessoa nascida de novo com Cristo, de que ele gradualmente se revela à igreja, insistindo para que ela tenha mais intimidade e comunhão com ele. Então, por isso, esse é o motivo do Cantar de Salomão. Ele era lido na Páscoa, porque se tratava aqui de uma retirada, né, de uma libertação. E esse era o motivo. No versículo 9, o meu amado é semelhante ao gamo ou o filho da gazela, indica a beleza, forma, movimento perfeito como os gamos. Em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 18, e 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 8, os príncipes de Israel são comparados às gazelas nos círculos poéticos da Arábia. E da Pérsia, o antílope e a gazela são as imagens preferidas para falar de beleza, pois serve de imagem perfeita, tanto para o homem quanto para a mulher. Em Atos capítulo 9, versículo 36, Tabita quer dizer gazela ou antílope. É comum no Oriente dar nome de animais às mulheres, afirmou um comentarista. A palavra Dorcas é a palavra grega gazela. Entende então a profundidade disso aí, porque Salomão vai comparar a sua amada à égua de Faraó, uma pelos cuidados e porque também era comum naqueles dias fazer comparação com os animais belos dos campos. Mas não vai fazer isso hoje não, gente. Não vai comparar a amada ou amado a um animal não, porque senão dá até divórcio. Misericórdia. O convite do noivo, no capítulo 2, ao versículo 10 ao 13, o meu amado fala-me, diz, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva já cessou e se foi. Aparecem as flores da terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Capítulo 2, versículo 10. A estrofe começa e termina com esse refrão em que a noiva fala do convite do amado para sair ao campo que está verde florido. Olha, começou, sair ao campo verde florido. O bom entendedor vai entender isso aqui, né? Já sabe, esse campo verde florido, perfumado, é uma maravilha.
A estação do ano pode ser vista em 6 sinais: em que a chuva para de cair, na chegada da primavera, no primeiro mês ou na Páscoa, como em Joel capítulo 2, 23, que é o mês de Abib ou Nisan, correspondendo à última quinzena de março ou primeira quinzena de abril. Pode ser usado para falar da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A figueira começou a dar os seus figos, e as vides em flor exala o seu aroma. Capítulo 2, versículo 13. Os figos surgem diferentemente do ramo. As uvas aparecem depois das pequenas flores quase imperceptíveis. No versículo 15, a noiva corresponde cantando o que parece ser o cântico dos vinhateiros. Insinulam a árdua tarefa de guardar a vinha que lhe foi dada por seus irmãos. Ela deveria afastar as raposas que invadiam o vinhedo para comer as plantas. Os que trabalham o texto como se fosse alegórico dizem que as raposinhas aqui se refere aos falsos mestres. Ezequiel capítulo 13, os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Ele sempre tira um texto de algum lugar para fazer referência em outra parte. Por isso que tem que aprofundar, tem que entrar a fundo para saber do que se trata. O Cântico da Noiva, no Targum, interpreta este texto, que é do capítulo 3, como ilustração de Israel vagando pelo deserto em busca do santo. E os próximos versículos, 6, uma figura da chegada do povo de Deus da terra de Israel. Então, fortalecendo aí porque que era na Páscoa que é lido o Cantar de Salomão, porque interpreta o texto aqui, a ilustração do povo vagando no deserto em busca do santo. A terceira parte, que é do capítulo 3, que vai do capítulo 3, versículo 6 a capítulo 5, versículo 1, o estudante notará aqui o movimento central e principal do cântico. A noiva entra na cidade de Davi para o seu casamento com o rei. Os intérpretes judeus usam esta parte do poema como símbolo da primeira entrada da igreja do Antigo Testamento na terra da promessa. Sua comunhão espiritual como esposa do rei dos reis. Salomão, para esse intérprete, sairia uma figura do rei dos reis, ou seja, uma tipologia de Cristo. Os pais da igreja, igualmente, usam esta passagem para falar do casamento da igreja com Cristo, da paixão e a ressurreição. Então, é cabível dar a entender. Aí tem o casamento, que é o cortejo, no capítulo 3, 2 ou 3 cidadãos de Jerusalém, ou quem sabe o coral de jovens que acompanham o noivo, descreve a magnificência da noiva sobre a liteira de Salomão, e também das festividades que envolvia o rei ornamentando e com a coroa em sua cabeça. Que isso que sobe do deserto mostra aqui o contraste como as áreas cultivadas próximas às cidades e colunas de fumaças e evidências de alegria e prazer, pois incenso e outros perfumes eram queimados em tal abundância ao redor das carruagens de procissão. O versículo 7 fala da liteira de Salomão, provavelmente onde a noiva estava assentada e cercada de guerreiros valentes. Aqui mostra o baldaquim. Isso aqui é uma cobertura de tecido feita com madeiras, nobres cobertos de pratas com acentos de cores avermelhada ou roxa. Tudo feito com amor pelas filhas de Jerusalém. Na realidade aqui, ao que parece, não se trata de um palanquim, diz o texto bíblico, mas um palanquim que era aquele cercado de colunas, e se eles protegia a cama ou local de núpcias. O palanquim que servia para transportar os nobres, para cercar o local onde o rei assentava
em público ou na sua câmara de núpcias. O cântico do noivo. O rei, entoando um cântico de 5 estrofes, elogia a beleza da noiva. Os teus olhos são como as das pombas e brilha através do véu. E os mesmos elogios aparecem em capítulo 4, 7 e 6, capítulo 6, versículo 7. O véu era usado pelas mulheres orientais para encobrir o rosto. O teu pescoço é como a torre de Davi. Da torre ficava exposto os escudos e as outras armas de guerra, como se vê em Ezequiel capítulo 27. O encontro do rei com a noiva naquela mesma noite, capítulo 4 e o capítulo 5. O rei encontrado-se com a noiva naquela mesma noite, passa a expressar o seu perfume, amor, seu profundo amor e admiração, usando para tanto várias figuras. A ordem de sentido do texto hebraico é um pleno significado. Vem comigo do Líbano, noiva minha. Vem comigo do Líbano. Olha do cimo do Amana, do cimo do Seni e do Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Evidentemente, é um convite do rei, como o Salmo 45. 4 picos de cadeia e montanhas são aqui mencionados como uma perifrase poética do norte da Palestina, da região onde procedia a noiva. Amada ou Abana, capítulo 2 de Reis 5, 2 de Reis, capítulo 5, região do Líbano, onde é a vista Damasco. Seni, outro pico da mesma cadeia, montanha. Hermon, outro pico do mesma cadeia de montes das fronteiras do norte da terra de Israel. E o Líbano, propriamente do monte de onde se avista o mar Mediterrâneo, mas aqui designado toda a cadeia de montanhas no pico aí do Líbano. Continuando, as símiles empregadas nesses textos, capítulo 4, refere à beleza da noiva, como os comentaristas judeus e cristãos não encontraram um sentido espiritual para essa declaração do esposo, que deixa deslumbrados o leitor pela poesia e o romance. Jardim fechado és tu, né? Versículo 12. As casas eram construídas de tal maneira que formavam os muros de todos os lados, e o jardim ficava entre as paredes, de sorte que a pessoa não vissem o pátio como nas casas hoje em alguma cidade. Foi por isso seus jardins eram fechados, como aquele que banhava Betseba. A noiva, um jardim fechado, fala de pureza e intimidade, coisa pessoal, né? De alguém que não se expõe. Então quem vai olhar a situação de Betseba acha, mas o que essa mulher estava arrumando, que ela estava tomando banho no quintal, ou seja, como que ela estava tomando banho que o rei foi ver ela. O Davi estava na sua torre, no seu palácio, evidente um lugar mais alto, que dava acesso à visão a diversos outros quintais, outros jardins. E quando a Betseba estava tomando banho, ela estava cercada, a sua casa estava murada. E além dos muros, existia um jardim que a protegia. Então ela não estava se expondo. Ela estava num ambiente fechado quando foi vista e desejada por Davi. Então não foi aqui... não foi, vamos dizer que foi um vacilo, foi uma falha da Betseba. Ela tem a sua participação por ceder, mas é evidente também que se tratava do rei, é mais complicado também. A fonte selada fala de um manancial coberto com uma pedra, selado com um anel do rei, Daniel capítulo 6, Gênesis capítulo 29 também fala sobre a pedra, Mateus 27, fechado com o selo da linguagem, hoje com um forte cadeado. Os perfumes, capítulo 4, 7 tipos de especiarias, alguns deles com um nome indianos, como o aloés, o nardo,
e o açafrão, mencionados nesse jardim. São especiarias exóticas, muitas delas importadas da Índia, trazidas nos navios de Salomão através dos portos da Arábia, no mar Índico, e talvez dos arquipélagos da costa da Índia. O quadro aqui é de beleza e pureza, mas também de riquezas, porque somente nobres possuíam tais especiarias, pessoal. Como naquela mulher que quebrou o vaso de alabastro, como eu citei no início da aula, caríssimo, importado do leste, e ungiu o Jesus. Aí eu até expliquei, né? Essa questão de quebrar, por que quebrar e não abrir? João capítulo 12, versículo 3. Porque na questão da quebra ali, a fragrância ali dá um ar de melhor, né? A pressão sai ali de vez ali e atinge melhor ali o ambiente, perfuma. Assim Salomão usa o norte e o sul para falar de sua noiva. O Líbano com suas fontes de águas cristalinas e ar fresco, em Gedi, como o seu clima tropical, né? Nós mencionamos aí. A noiva tem uma breve resposta. O convite do noivo aos convidados. Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha. Colhi a minha mirra com especiarias. Comi o meu favo com o mel. Bebi o meu vinho com o leite. Comei e bebei, amigos. Bebei fartamente, ó amados. Então, para o bom entendedor, a pessoa salva, bendita, na pessoa bendita de Jesus Cristo, entende muito bem do que se trata aqui, se falando de casamento, né? Entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi da minha mirra com especiaria. Tá falando de uma coisa muito íntima aqui, gente, muito íntima mesmo, presta atenção. Comi do meu favo com mel. As abelhas da Palestina fazem suas colmeias não apenas nos buracos das árvores e nas rochas, mas também nos arbustos próximos aos rios. Comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. E a saudação do rei aos seus convidados, quem sabe o coral masculino que eu acompanhava e conclamava naquele momento ali, né? Aí a quarta parte, a mudança de curso. O comentarista bíblico, Cook, acredita que a partir daqui o tempo tenha se passado entre a festividade do casamento com o rei, capítulo 4, ao capítulo 5. E essa parte do livro, uma nuvem de dúvidas aparece pairar sobre a alma da esposa. Como se vê este sonho que ela compartilha com suas amigas íntimas. Eu dormia, mas o meu coração velava. É uma perifrase poética que quer dizer, eu sonhei. Um ditado antigo no Oriente dizia, os sonhos são os vigilantes daqueles que lutam. A esperança é um sonho que caminha. Ou seja, a esperança é um sonho que caminha. O meu amado meteu a mão por uma fresta. Vamos evitar comentários sobre isso aqui, né? As portas antigas da civilização do Oriente, assim como antigamente no Brasil, era aberta por uma tremela através de uma fresta e enfiava ali a mão e destrancava a porta, né? Ou seja, seria um buraco no muro ali, onde você enfia a mão, ou até mesmo um buraco no portão mesmo, e você abria por dentro. Né? Aqui eram as formas que ele utilizava para ali expressar ali o que ele ia fazer, né? O que eles iam fazer. A noiva agora, despertada, sai à procura do seu amado. O sonho que tiveram com o seu amado, se foram, a deixou inquieta. A interpretação do capítulo 5 ao capítulo 6, o elogio da esposa ao seu amado. A interpretação dos comentaristas judeus antigos é que defende o texto como alegórico. Esses afirmam que se trata de Israel no exílio, falando do santo de Israel, cujos feitos era exaltar. Às margens do rio da Babilônia, nós nos
assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Salmos 137. Então, há quem diga aí que tem a ver aí com o cativeiro. A descrição do amado ocupa versículo 10 ao 16 e pode ser fato de atribuídos a Cristo. João o vê no Apocalipse, capítulo 1. O capítulo 6 do Cântico, o coral das filhas de Jerusalém. Na secção poderia chamar uma nova declaração de amor depois de alguns desentendimentos. Tisa e Jerusalém são aqui mencionados juntamente por se tratarem da época das duas principais cidades de Israel. A respeito de Jerusalém, Salmo 48. Tisa era uma cidade antiga da realeza dos cananeus. A quinta parte, o resumo da secção, que o resumo aqui, o coro de mulheres se dirige à esposa, chamando aqui de Sulamita, S-U-L-A, Sulamita, e para diverti-la querem que ela apresentem a dança sagrada. Aí tem um comentário: quem é esta que aparece como alva do dia? A beleza da esposa esplende como a alva, referindo-se à luminosidade do começo do dia. Uma palavra poética e peculiar é usada para o sol, o ardor solar, e para a lua, a brancura, os mesmos termos referidos ao sol e à lua. Isaías capítulo 24, versículo 23, capítulo 30, versículo 26. No capítulo 7... A Sulamita, ela concorda com o pedido do cântico, e à medida que se move na dança, o coro entoa um cântico falando da beleza da noiva. No original, a descrição tem 5 estrofes, coincidindo com os versos do texto. Que formosos são os teus passos dados de sandália, ó filha do príncipe. Os meneiros dos teus quadris são como colares trabalhados por mãos de artista. Capítulo 7, versículo 1. Os pés da noiva são vistos em movimento de dança. Colares trabalhados por mãos de artista. O teu umbigo, das danças orientais, a moça mostrava o seu ventre, e a noiva tinha a forma de uma taça. Quer dizer, um corpo perfeito. Cercado de lírios, capítulo 7, versículo 12. Certamente, as cores que enfeitavam o seu vestido. O teu pescoço como torre de marfim, capítulo 7, capítulo 7, versículo 4. Certamente alguma torre em particular construída por Salomão. Os teus olhos são as piscinas de Esbom. Entre as ruínas do sul de Esbom existem ainda piscinas profundas cavadas nas rochas e grandes reservatórios de águas. É uma símile, né? Aqui mostra a aparência dos olhos da noiva, que era claros azuis. Capítulo 5, versículo 12. Era parecido, né? Uma símile. Junto à porta de Bet-Rabim, no capítulo 7, possivelmente o portão que olha a direção de Rabat Amon, da parte norte da cidade, se bem que isto contradiz quanto à existência da piscina. A Torre do Líbano, possivelmente a Casa das Flores, da Floresta do Líbano, ou parte dela, 1 de Reis, capítulo 7 e também capítulo 9. A tua cabeça é como um monte Carmelo. Cristo é o cabeça da igreja em vários sentidos. Cristo é o cabeça por toda a eternidade. A igreja o tem como líder e cabeça, assim como o esposo é a cabeça da mulher. A tua cabeleira, como a púrpura, cabelos pintados de cor púrpura, estava em alta naquela época, viu? E era moda já. Um rei está preso nas suas tranças. Essa frase indica a aproximação do rei. Quão formoso é e quão aprazível és, o amor em delícias. Capítulo 7, versículo 6. Essa declaração é feita com o rei preso nas tranças de sua amada. Aqui é uma figura da igreja, diz John Gill em seu comentário extasiado diante da beleza da igreja. Esse é o teu porte
é semelhante a palmeiras. A palmeira, a palavra porte aqui é estatura. Isso significa altura. Porte é algo que diz em relação ao homem e mulher, como Saul, que se sobressaía de todo o povo. 1 Samuel capítulo 9. Na antiguidade, dava-se muito valor à altura de uma pessoa, especialmente gregos e romanos. Heródoto relata que os antíopes eram altos, largos, além de serem homens de muita força. Então esse porte pode ser aplicado ao cristão, né? Que cresce na medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. O capítulo 8, né? E a conclusão aí. Esse capítulo abre com um ardente desejo da igreja em ter uma conversa íntima com Cristo, declarando que ela faria a ele por ele, caso se encontrasse com ele. Capítulo 8, versículo 1 e 2. Que familiaridade dos dois teria, né? A ponto de pedir às filhas de Jerusalém que não as perturbassem. Então aqui está falando de coisas mais íntimas. Tomara fosses como o meu irmão que mamou os seios de minha mãe, quando te encontrares na rua, beijar-te-ia e não me desprezaria. A igreja aqui não apenas pede que Cristo seja para ela como um irmão. Alguns escritores judeus afirmam que se trata do rei Messias, e em certo sentido Cristo se manifesta como um irmão para a igreja. Você vai ver isso lá em Hebreus. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos veem de uma só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar de irmão, dizendo: meus irmãos, declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores ao meio da congregação. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desse também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Hebreus capítulo 2, versículo 11 ao 12 e versículo 14 e 17. Em certo sentido, como irmão mais velho, Jesus está com a igreja, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, este é meu irmão e minha irmã. Mateus capítulo 12, versículo 50. Porquanto aos que de antemão conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Que mamou nos seios da minha mãe. Versículo 1. Este texto denota a verdade e realidade e encarnação de Cristo como um bebê e a relação tão próxima de Cristo com o seu povo. Conjuro-vos que, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. A noiva pede que cesse o cântico para não despertar o seu amor em sua primeira manifestação. A igreja, de maneira palpável, o abraçou em sua segunda vinda. Haverá também muita comunhão com Cristo. Irmãos, isso aqui é uma revelação tremenda, porque isso aqui já fala do despertamento do amor que a noiva tem com o noivo. Só que ainda tem um amor para despertar ainda. Uma coisa maior ainda que vai ser despertada no céu de glória, juntamente com Jesus, a noiva ali, o casamento. Esse será um momento único, ímpar, memorável, algo inesquecível na vida dos santos, dos salvos. E na sexta parte, a conclusão, né? O cenário muda de Jerusalém para a cidade natal da noiva, onde é vista chegando à casa de sua mãe, apoiada nos braços do grande rei, o seu amado. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Capítulo 8, versículo 5. No cenário anterior, vimos a pomba esplendor. Aqui se vê a humildade e o amor. Debaixo da macieira te despertei. O rei chama a atenção da noiva para uma árvore próxima à casa dela.
os maçoretas falam deste texto, dizem que aqui se trata da fala da noiva, mas a maior parte dos comentaristas cristãos afirma que se refere ao rei. A passagem adquire a relevância quando o texto atribui ao esposo. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme e suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Capítulo 8, versículos 6 e 7. A noiva diz altas palavras enquanto se apoia no braço do rei. João 13, 23, intérpretes alegóricos, vem aqui o encerramento da presente dispensação, a restauração de Israel e a sua nação, e a manifestação do Messias. O Targum faz do versículo 6 uma oração por Israel para que seja restaurado da terra santa, para que nunca mais sejam levados a cativeiro. A afirmativa de Cristo de que daqui em diante Israel está salvo. Vem aqui um breve diálogo dos irmãos da noiva a respeito de uma irmãzinha que logo estará preparada para o seu casamento. A resposta esta em forma de parábola. Se ela for um muro, isto é, permanece casta e virtuosa, então a honraremos. A própria noiva respondeu: eu sou o muro, isso é, permaneci fiel. A igreja de Cristo é fiel. Glória a Deus, meus irmãos. Que maravilha, que texto maravilhoso, que livro maravilhoso é o Cantar de Salomão, meus irmãos. Ela agora se vira para o rei e recomenda aos seus irmãos usando outras parábolas. Salomão é dono de um vinhedo de Baal-Hermon, situado no lugar quente nas planícies da Coela Síria, encoberto pelos montes do Líbano. O parreiral ele alugou a terceiro. Capítulo 4, versículo 8. A noiva também possui suas próprias plantações de uvas, e sua virtude foi guardada por seus irmãos no passado. Este vinhedo agora pertence a Salomão. O poema que foi aberto com o cântico, ou seja, a noiva tem uma própria plantação que foi guardada pelos irmãos, que agora pertence a Salomão. O que vocês entendem aí? Me explica para mim aí. Ela tem uma plantação guardada pelos irmãos que agora pertence a Salomão, que até rimou. Ou seja, pureza, virtude guardada pela família, pelos pais, pelos irmãos, e agora pertence ao noivo, ao marido. Que maravilha! Coral em louvor ao rei conclui com um versículo recitado pela noiva, repetindo as últimas palavras da estrofe. Com uma mudança significativa, ela deixou de lado a ideia de separação. Ó tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz, fazer-me, pois, também ouvi-la. Vem depressa, amado meu, fazer-me semelhante ao gamo ou ao filho da gazela que salta sobre os montes aromáticos. Irmãos, vocês leiam, por favor, leia Cantares de Salomão. Casais, leia Cantares de Salomão. Vocês vão se surpreender com a grandeza, com a maravilha que é esse livro, com a maravilha que é esses capítulos, esse texto bíblico para nossas vidas. Sendo assim, com muita alegria aqui e poder aplicar essa aula para vocês, nós concluímos o módulo Livros Poéticos. Graças a Deus finalizamos aí, mas não fique muito tempo sem estudar, sem meditar na palavra de Deus, e querendo o bom e eterno Deus, estaremos aqui com o próximo módulo aí, que é Profetas Maiores. Deus abençoe a todos e até uma outra oportunidade.